Israel conseguiu enganar alguns dos comandantes militares mais importantes do Irã, levando todos eles para o que parecia ser mais uma reunião, mas na verdade, eles estavam no alvo, seriam alvejados e eliminados com apenas um só disparo. Esse foi apenas um dos engenhosos planos arquitetados pelo governo de Israel no dia 13 de junho, além de, é claro, ter enviado agentes especiais para se infiltrar no Irã e implantar seus próprios sistemas de armas, e até construiu uma base inteira de drones de ataque perto da capital do país inimigo. Tudo isso sem levantar nenhuma suspeita. E o mais incrível é que eles planejaram tudo isso por 8 meses. Acontece que Israel está quilômetros e quilômetros à frente dos iranianos, lançando uma das operações de sabotagem mais sofisticadas da guerra moderna. Mas, como diabos Israel conseguiu enganar e atrair comandantes tão poderosos do regime iraniano para uma falsa reunião, que na verdade era uma armadilha mortal? Bem, meus amigos, é o que vamos te mostrar hoje. Russian invasion of Ukraine. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. Para explicarmos como Israel arquitetou esse engenhoso ataque, você precisa conhecer o Mossad. Quando as portas dos campos de concentração nazistas foram abertas em 1945, os sobreviventes se encontravam espalhados pela Europa, sem lares, sem famílias e sem nenhum país que os representasse. Grande parte deles queria ir para a Palestina, uma terra com significado histórico e espiritual para o povo judeu, mas que na época estava sob controle britânico. O problema era que o governo britânico limitava a entrada de judeus, principalmente para não irritar a população árabe local, que já via com desconfiança e hostilidade o aumento da imigração judaica. Muitos judeus tentaram entrar clandestinamente, em barcos improvisados, mas foram barrados ou até presos pelos britânicos. A situação ficou insustentável. A questão foi levada para a ONU, que propôs dividir a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os judeus aceitaram a partilha, vendo nela a chance de ter um estado próprio, mas os árabes rejeitaram a proposta veementemente. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion anunciou a criação do Estado de Israel, e no dia seguinte, os exércitos dos países árabes vizinhos invadiram o recém-criado Estado de Israel, iniciando uma guerra que Israel, mesmo pequeno e cercado, conseguiu resistir e vencer. Enquanto a maioria dos países geralmente leva anos ou até décadas para criar inimizades e rivalidades externas, Israel já nasceu praticamente cercado de inimigos no momento em que foi criado. Após vencer a Guerra Árabe, em 1948, o primeiro-ministro de Israel entendeu desde cedo que a chave para a sobrevivência de Israel naquela região residia em uma robusta capacidade de inteligência e não de apenas um exército poderoso. Por isso, em 1949, ele criou o Mossad. Na verdade, Israel possui 3 agências de inteligência. Amman, responsável pela inteligência militar, coletando informações sobre exércitos inimigos e outras ameaças militares. O Shin Bet cuida da segurança interna, com foco na prevenção do terrorismo e da espionagem em Israel. E o Mossad, que conduz operações de inteligência estrangeira, especializando-se em espionagem, missões secretas e contra-terrorismo fora de Israel. Os recrutadores do Mossad buscam candidatos com qualidades específicas, confiabilidade, inteligência excepcional e a capacidade de se tornar alguém completamente diferente. O Mossad reportou cerca de 7.000 funcionários em todo o mundo, tornando-se uma das maiores agências de espionagem do mundo. Por muito tempo, David Ben-Gurion nunca mencionou os nomes das agências de inteligência israelenses. Nunca reconheceu sua existência. Elas eram cercadas de segredo. Até o famoso caso de Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto. Adolf Eichmann foi um dos principais arquitetos do extermínio nazista. Ele organizou a logística para transportar milhões de judeus para os campos de extermínio nazistas, sendo responsável direto pela morte em massa
e sofrimento inimaginável durante a Segunda Guerra Mundial. Com a derrota nazista, Adolf Eichmann conseguiu fugir da Europa usando documentos falsos. A maioria das agências de inteligência e governos pelo mundo acreditava que Eichmann jamais seria capturado e levado à justiça. Mas ninguém escapa do Mossad. Eichmann foi capturado em Buenos Aires em 1961 por agentes do Mossad, onde vivia sob a identidade de Ricardo Clement. Tudo precisou ser feito em segredo, porque a Argentina, na época, protegia Eichmann. O governo argentino não cooperava para entregá-lo. Por isso, o Mossad teve que montar uma operação clandestina, sem avisar ninguém, para capturá-lo e tirá-lo do país sem ser detectado. Foi uma missão delicada e arriscada, porque qualquer erro poderia causar um grave incidente diplomático. O Mossad o capturou e o levou a Israel para ser julgado, onde foi condenado à morte. A operação colocou o Mossad no mapa e virou manchete em todo o mundo, enviando uma mensagem clara de que agentes israelenses poderiam entrar e atacar em qualquer lugar. O Mossad continuou fazendo história no cenário mundial ao longo das décadas seguintes. Em alguns dos casos mais recentes, o Mossad instalou uma metralhadora controlada remotamente em um carro para eliminar o principal cientista do programa nuclear iraniano, Mohsen Fakhrizadeh. É claro que não podemos nos esquecer do ataque com os bips, em setembro de 2024, onde o Mossad implantou explosivos nos comunicadores dos terroristas no Líbano. O primeiro-ministro Netanyahu tem um poder letal em suas mãos. E quem é o maior inimigo de Israel? O regime do Irã. A verdade é que Israel e Irã estão em guerra há anos, mas é uma guerra meio covarde que se chama de guerra por procuração. Esse tipo de guerra acontece quando dois países não se enfrentam diretamente, mas lutam por meio de aliados, grupos armados ou milícias em outros territórios. Assim como a União Soviética, a China e os Estados Unidos lutaram no Vietnã e na Coreia. O Irã financia e arma grupos terroristas, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, que atacam Israel. O Irã não age assim apenas por covardia, mas por estratégia. Usar grupos como Hezbollah e Hamas é uma forma mais barata, segura e eficaz de atacar Israel sem se envolver diretamente em uma guerra que poderia destruir o próprio regime. Em resposta, Israel bombardeia posições iranianas na Síria, elimina líderes ligados ao Irã e sabota bases, comboios e cientistas iranianos ligados a programas militares, e evita que o Irã produza armas de destruição em massa. Ou seja, não há guerra declarada, mas os dois lados se atacam indiretamente há anos em diferentes países. Mas tudo mudou com o ataque brutal do Hamas em 7 de outubro de 2023. Aquilo foi um divisor de águas. Israel mudou completamente sua postura, deixou de focar só em defesa e passou para uma estratégia ofensiva total. O objetivo agora é claro: destruir completamente as capacidades militares do Hamas, enfraquecer o Hezbollah e conter o avanço iraniano na região. Mas com uma inteligência tão prestigiada como o Mossad, há rumores e teorias que circulam, especialmente em redes sociais e alguns meios alternativos, dizendo que Israel deixou o ataque do Hamas acontecer em 7 de outubro para ter uma justificativa à invasão de Gaza com força total e adotar uma postura mais agressiva contra os inimigos de Israel. Essas ideias partem do seguinte ponto: como uma inteligência como a do Mossad e do Shin Bet, que é considerada uma das melhores do mundo, não viu um ataque tão grande sendo planejado? Como centenas de terroristas atravessaram a fronteira sem serem detectados? Bem, meus amigos, isso é papo para outro vídeo. E então chegamos no dia 13, o dia do ataque ao Irã. Mossad tinha um plano para o Irã, e se eles combinassem um ataque aéreo com uma operação de infiltração massiva de sabotagem em terra, isso tornaria o ataque aéreo ainda mais letal. Permitiria que os caças israelenses voassem diretamente sobre Teherã enquanto as defesas estivessem abaixadas. Então, o Mossad pôs as mãos à obra. Um dos preparativos que o Mossad fez nos últimos meses foi deslocar comandos inteiros de agentes infiltrados através da fronteira iraniana.
Não sabemos exatamente como diabos Israel fez isso, só sabemos que ela fez. Mas podemos especular. Uma das opções é falsificar passaportes e identidades estrangeiras falsas para soldados israelenses, permitindo que cruzem a fronteira despercebidos de outro país como o Iraque. Outra opção é entrar no Irã em algum ponto da fronteira de 8.000 quilômetros com Iraque, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. A verdade é que Israel construiu uma rede inteira de espiões dentro do Irã ao longo dos anos, com muitas conexões e recursos. Talvez os soldados que realizam as missões nem sejam cidadãos israelenses, ou pelo menos não todos. Há relatos de que o Mossad está recrutando iranianos que se opõem ao regime. É bem possível que o Mossad tenha treinado opositores ao regime e pessoas reprimidas pelo regime para participar dessas operações. Há também rumores de que Israel tem esconderijos dentro do Irã, onde essas pessoas podem se esconder e se preparar para missões. Agora, o mais fascinante sobre o recente ataque é que Israel realmente publicou as imagens de como se prepararam para ele. Neste vídeo, você pode ver como agentes do Mossad estavam preparando ataques com drones ou outros sistemas de armas em um campo aberto em algum lugar do Irã, prontos para dispararem seus drones e mísseis e sabotar as defesas iranianas de dentro para fora. É preciso muita coragem para fazer isso, porque se forem pegos, seria o fim para eles. Assim, na madrugada de sexta-feira, 13 de junho, Israel lançou a Operação Leão em Ascensão e o Mossad estava pronto. Enquanto caças decolavam de bases aéreas israelenses a caminho do Irã, os sabotadores infiltrados lançaram seus drones e mísseis que miraram sistemas de mísseis terra-ar iranianos, incluindo mísseis de longo alcance. O objetivo era abrir caminho para os caças israelenses, prejudicar a capacidade do Irã de responder com contra-ataques, destruindo alguns de seus melhores lançadores de mísseis. Essa foi a razão pela qual Israel pôde enviar seus 200 caças. Sem defesas aéreas, o Irã só podia ficar parado, observando o que acontecia. Durante a invasão aérea, também aconteceu a eliminação de algumas das figuras mais importantes do país. Durante a onda inicial pela manhã, a Força Aérea Israelense atingiu mais de 20 alvos em menos de 15 minutos. Um desses alvos era um local de uma reunião, onde estavam reunidos alguns dos comandantes e militares mais importantes do Irã. Com todo esse poder nas mãos, Israel conseguiu atrair os principais comandantes para que marcassem uma reunião, permitindo que Israel conduzisse um ataque de precisão contra eles. A explicação é bastante vaga, mas algumas fontes dentro do Irã realizaram atividades específicas para ajudar o Mossad a aprender mais sobre o comportamento dos comandantes. Usou essa informação para influenciar seus comportamentos futuros e atrair eles para uma armadilha. E eles tiveram ajuda de Donald Trump. Preste bem atenção. Durante semanas, houve relatos de que os Estados Unidos estavam preocupados com os ataques israelenses e que não queriam que Israel atacasse sem a aprovação dos americanos. O próprio presidente Trump disse várias vezes que se opunha a um ataque israelense porque queria continuar as negociações nucleares com o Irã. Na segunda-feira anterior ao ataque, o primeiro-ministro Netanyahu disse brevemente a repórteres que Trump freou os planos de ataque e deu aos iranianos 60 dias para negociar. Mas, e se tudo isso fosse apenas um truque psicológico? E se os americanos quisessem fazer parecer que Israel não atacaria para que o Irã não se preparasse? Segundo o que as próprias autoridades israelenses estão dizendo agora, o objetivo era convencer o Irã de que o ataque não era iminente para garantir que as autoridades iranianas não se escondessem em locais mais seguros. E, por fim, Trump confirmou que sabia que o ataque do dia 13 iria acontecer. Os Estados Unidos já haviam perdido a esperança nessas negociações com o Irã. Depois de aprender sobre a rotina e informações específicas dos comandantes, Israel conseguiu atrair todos para uma reunião rotineira. Ainda não se sabe como isso foi feito, mas a resposta mais plausível é que Israel tenha vazado uma informação falsa que levou os comandantes a se reunirem.
Israel não só conseguiu reunir os comandantes no local, como também conseguiu mantê-los lá até o momento do ataque. Sabia exatamente a localização de cada um dentro do prédio. Isso, meus amigos, é a cereja do bolo do que já é uma das maiores operações de sabotagem da guerra. Vocês acham que Israel tem razão em atacar o Irã ou está criando uma guerra que o mundo não quer? O Irã é realmente uma ameaça para o mundo? Se essa guerra virar direta, quem você acha que vence? Israel ou Irã? Se você gostou desse vídeo, peço que clique no botão de gostei, se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho e deixe sua opinião nos comentários. E se você deseja saber como a Ucrânia infiltrou drones kamikaze dentro de um trem russo, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Espero te ver lá. Até mais e um abraço.